Boa noite. Senado marca a posição do Legislativo contra decretos presidenciais, ao derrubar na noite de terça-feira os decretos que flexibilizam o porte e a posse de armas. O Senado acenou que o Congresso não pretende apenas confirmar interesses do governo Bolsonaro. O Executivo foi derrotado por 47 votos a 28. A liberação de posse e porte de armas de fogo é promessa de campanha. A expectativa dos senadores é de que a Câmara dos Deputados também se posicione contra os decretos. Veja agora os outros destaques desta edição. A discussão das metas e prioridades de investimentos do governo Dória na Assembleia. Reitor da Unesp, convocado por CPI para explicar gastos, pede mais recursos aos parlamentares. Leis trabalhistas sofrem alterações que flexibilizam dia de folga. O Jornal da Assembleia começa agora. Reitor chamado a explicar gastos termina pedindo recursos aos deputados. A prestação de contas é parte das investigações da CPI das universidades públicas. Respondendo à convocação, veio prestar contas à CPI Sandro Roberto Valentini, reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, a Unesp. Durante a oitiva, o reitor da Unesp prestou esclarecimentos a respeito da gestão dos recursos públicos na universidade e aproveitou também a ocasião para pedir ajuda dos deputados no enfrentamento da crise financeira. Ele disse que o sistema de financiamento das universidades públicas paulistas, conhecido como autonomia universitária, é único no mundo e depende de um decreto de 1989, que criou a vinculação orçamentária de 9,57% do ICMS estadual. Mas, ao longo desses 30 anos, a instituição cresceu e os gastos aumentaram, o que gerou problemas no financiamento das universidades. Quando o modelo foi idealizado em 1989, ele previa a folha dos inativos. A Unesp tinha 700 aposentados naquele momento, porque ela veio dos institutos isolados. Hoje ela tem 7 mil. Hoje, ela está sufocada praticamente em 40%. A sua folha ela vai para o pagamento dos inativos. Se nós estamos lutando por ciência, né, pesquisa, extensão e inovação e tecnologia, tem que ter investimento. O governo do estado tem que jogar mais recursos. O presidente da CPI, o deputado Wellington Moura, do PRB, questionou possíveis irregularidades na gestão dos recursos públicos destinados à instituição e diz que pretende tomar medidas sobre o assunto. Se houver, como eu até mesmo disse ao reitor, se não houver irregularidades, não há por que se preocupar. Agora, se há irregularidades, a CPI vai tomar as providências cabíveis. Fiz algumas perguntas, não obtive resposta, até mesmo em relação a funcionários que estão há mais de 2 anos, que são funcionários comissionados. Tem funcionário que está há 8 anos. Então não pode. Eu acho que são perguntas que eu quero esclarecimento, e não só eu, como todos os deputados que fazem parte da CPI. Previsão dos gastos do governo paulista para o ano que vem entra em fase final de tramitação. A relatoria do projeto da LDO, apresentada há 2 meses, recebeu 539 emendas. O repórter Maxwell Figueiredo acompanhou a discussão do projeto de lei na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A discussão e votação da LDO era para ter acontecido no início da tarde, mas o deputado Paulo Fiorilo, do PT, pediu suspensão da reunião da Comissão de Finanças, porque alegou que precisava ler com antecedência o relatório do projeto feito pelo deputado Alex de Madureira, do PSD. O pedido do parlamentar foi aceito com uma condição: ao retornar à reunião, a leitura do relatório estaria dispensada. Os deputados voltaram a se reunir menos de 2 horas depois para votar e discutir o projeto da LDO. Mas nesse intervalo de tempo surgiu uma novidade. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, apresentou um voto em separado, ou seja, contrário ao relatório do deputado Alex de Madureira. Mal a reunião tinha sido retomada e foi suspensa novamente. Desta vez, para propor um novo acordo, anunciado pelo presidente da comissão, o deputado Wellington Moura, do PRB. Alguns deputados pediram alguns ajustes, algumas emendas, no caso, que eles querem que sejam aprovadas. Então, eu acho que, para que nós possamos acelerar o processo,
nada melhor do que um acordo. Então, se a gente tiver um acordo com os líderes que estão aqui presentes, os membros desta comissão, eu acho que fica muito mais fácil de nós viabilizarmos a votação, sem leitura do relatório em separado, e nós que possamos, então, na semana que vem, já deixarmos pronto para ir ao plenário e ser votado pelos 94 deputados. O voto em separado do deputado Paulo Fiorilo foi feito às pressas e tem 161 páginas. O parlamentar fez críticas ao relatório do deputado Alex Madureira. O problema é que o relator faz um relatório governista, rejeitando emendas importantes com o argumento de que o governador ganhou a eleição e, portanto, o programa de governo é o dele. É um equívoco. O programa de governo é um programa que deve ser debatido pela Assembleia. Até porque eu também fui eleito e, portanto, tenho o direito de apresentar as minhas emendas e o governador tem o direito dele de negar, se ele quiser. Agora, não de impedir que elas possam ser discutidas e apresentadas como no relatório aqui da Assembleia e no debate aqui que vai acontecer no plenário. O deputado Alex de Madureira disse que recebeu 539 emendas ao projeto original enviado pelo governo e que mais de 300 foram do PT. Disse ainda que o Partido dos Trabalhadores foi o mais contemplado, tendo 20 emendas aprovadas. Quando o governador se coloca para concorrer a uma eleição, ele faz um programa de governo e ali tem as suas bandeiras. Então, nada mais agora o governo mandou para essa casa as suas diretrizes orçamentárias para atender o programa de governo e as promessas de governo que ele fez durante a campanha. Então, até uma brincadeira que a gente faz, mas uma coisa muito real, se quiser mudar esses pilares é fácil. Se candidata a governador, ganha a eleição e aí faz a sua lei da forma que você entenda. Sérgio Moro disse a senadores que é vítima de organização criminosa. O ministro da Justiça foi ao Senado se defender da acusação de relações supostamente ilegais com integrantes do Ministério Público na Operação Lava Jato. A denúncia é baseada nas mensagens divulgadas pelo site The Intercept. Os diálogos entre os promotores e Moro, segundo o ex-juiz, podem ter sido alterados. A ida do ministro da Justiça Sérgio Moro à Comissão de Constituição e Justiça do Senado serviu para o ex-juiz federal ser sabatinado pelos senadores presentes e para dar explicações sobre as mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept desde o dia 9 de junho, com supostas conversas com procuradores que teriam ocorrido por meio do aplicativo de mensagem Telegram, na época em que Moro era o juiz responsável por processos da Operação Lava Jato da Justiça Federal no Paraná. De acordo com o site The Intercept, há indícios de que Moro teria orientado a atuação de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. No Senado, o ex-juiz federal respondeu com naturalidade às perguntas da oposição e da situação e disse que não tem nada a esconder sobre os supostos diálogos atribuídos entre ele e procuradores da Operação Lava Jato. Moro afirmou também que as mensagens que têm sido divulgadas podem ter sido alteradas e defendeu que o conteúdo seja submetido a uma autoridade independente. Segundo Moro, a ida ao Senado foi, abre aspas, espontaneamente para esclarecer muito em torno deste sensacionalismo que está sendo criado em cima destas notícias. Fecha aspas. Projeto de lei da cesariana tem nova rodada de discussão em uma audiência pública. A primeira de 2 audiências agendadas é parte do acordo entre parlamentares para aprovação no Congresso de Comissões. Mas o assunto ainda está longe de algum consenso. Muito longe das polêmicas, João, de 7 meses, chegou ao mundo através de parto natural. A mãe, de 36 anos, a 6, já havia passado por uma cesárea quando deu à luz o filho Antônio, que não pôde participar do encontro. Para Milena, o importante é respeitar as escolhas de cada mulher, mas tem a sua preferência. Por eu ter convênio e o médico, ele acabou me levando, me enrolando a gestação toda e no final acabou fazendo uma cesariana sem necessidade. Tanto que eu não quis mais ter filhos, não fiquei um bom tempo não querendo mesmo. E aí quando aconteceu, a gravidez do João não foi planejada, falei, agora é minha chance de fazer diferente, de fazer com respeito, do jeito que a gente merece. Por 21 votos a 8, o projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que dá direito à mulher, a partir da 39ª semana de gestação, em escolher pelo parto normal ou cesariana na rede pública, foi aprovado na reunião de comissões.
O tema despertou a atenção de médicos, enfermeiras, doulas, representantes de sindicatos e associações, além das mamães. A autora do projeto esteve presente na audiência pública para esclarecer alguns pontos antes do PL ser votado em plenário aqui na Assembleia Legislativa. O que diz o meu projeto? Que a mulher que já está com essa gravidez madura, ou seja, depois das 39 semanas, ela poderá escolher a via de parto. Então, em nenhum momento no projeto está escrito que a mulher é obrigada a fazer cesariana ou é obrigada a fazer parto normal, né? Eu só estou conferindo, na linha da bioética, que prevê a autonomia do paciente, uma vez orientado, escolher o caminho, né? o procedimento, a via de parto que ela quer, pela qual ela quer ter seu filho. Me parece que isso é um direito básico de toda mulher. Representantes de sindicatos, associações e conselhos médicos divergem da proposta do projeto de lei. O número de violência contra a mulher, em todos os sentidos, e também obstétrica, emocional, é muito grande. Então nós precisamos, e eu creio que essa seja a proposta, nós precisamos até paramentar melhor os hospitais públicos para tratarem a mulher de uma forma melhor. A simples discussão que está gerando em torno desse PL já desmistifica muito erro de argumentação, erro de narrativa que não se embasa em atuais dados da evidência científica. Então, por exemplo, a meta de 15% de cesariana da OMS já caiu lá atrás, em 2016. E o PL, ele ultrapassa o direito de ela optar por cesárea no SUS. Ele quer garantir o direito dela optar pela via de parto. No Brasil, a gente de fato não faz pouca cesárea, a gente faz bastante cesárea. E eu entendo que há uma discussão a respeito da autonomia da mulher, né, envolvida no projeto, mas o que acontece é que a gente tem uma assistência pré-natal ainda muito deficitária, condições sociais muito ruins, e tudo isso impacta no desfecho da gestação, né? Você é natural do Xingu e você defende exatamente, você me dizia, o parto normal, né? Por quê? Isso, porque o parto normal, em primeiro lugar, tem menos complicações, né? E antigamente a gente não tinha o parto cesáreo, né? E hoje os partos, quando são feitos nas cidades, os médicos, os profissionais da saúde já entram, o primeiro procedimento que eles pensam, o primeiro atendimento, né? Principalmente quando é adolescente, já parte para o parto cesáreo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de cesáreas quase dobrou no mundo em 15 anos. No Brasil, é o segundo país com maior taxa. A deputada Bete Saão é contrária ao excesso de cesarianas. Entendemos que, do ponto de vista da saúde para a mulher e da saúde para o bebê, a melhor forma de parto é o parto natural, é o parto humanizado. Inclusive, esta casa aqui tem uma lei que foi aprovada em 2015 para poder instalar o parto humanizado na rede pública estadual de saúde. E até hoje eu acho que ela não foi muito bem cumprida. Por isso mesmo que abre espaços e brechas para o surgimento de outras propostas. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo apresenta na Assembleia o plano de ação e os projetos. De acordo com a CETESB, caiu o número de municípios que precisam de investimentos no saneamento básico. Patrícia Iglesias assumiu a presidência da CETESB em janeiro deste ano. A agência do governo é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição. Também tem o compromisso de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e solo. Segundo Patrícia Iglesias, só neste ano, 5 dos 365 aterros no estado foram interditados por irregularidades. Caiu o número de municípios que precisavam de tratamento de esgoto domiciliar no estado de São Paulo. De 96 municípios em 2011 para 40 em 2018. A CETESB economizou neste ano 13 milhões de reais que foram investidos em tecnologia. O foco é tirar recursos de uma determinada área que talvez não esteja precisando naquele momento e levar para uma outra área. Isso, no fundo, é gestão. Depois da apresentação, os deputados fizeram perguntas à representante da CETESB.
Um dos questionamentos foi sobre a cava subaquática. É importante frisar que a Baixada Santista não tem espaços adequados para a colocação de resíduos e que para que os próprios navios pudessem circular, era preciso e é preciso de tempos em tempos fazer essa retirada daqueles sedimentos que ficam no fundo. E aí, por isso, foi preciso pensar numa alternativa para a colocação. Então, a cava subaquática levou em conta as alternativas possíveis e concluiu que, tecnicamente, essa seria a melhor alternativa. Licenciamentos pontuais que já estão sendo solicitados, por exemplo, em processo de licenciamento prévio, e outros de modus operandi aí, com relação à logística reversa, que é um tema bastante importante, porque os municípios gastam muito com lixo, sendo que os principais produtores têm que dar vazão a, por exemplo, embalagens, que é o principal problema hoje que temos nos resíduos. A artista plástica Denise Kowalski faz na Lesp a exposição Crianças Grilandas. O evento acontece no Espaço Vilas Boas do Parlamento Paulista até o dia 28 de junho. A exposição reproduz a Sala de Papel ou a Sala Arco-Íris, uma estratégia curatorial pedagógica adotada no primeiro semestre de 2019 na proposta educativa do período matutino da creche da Lesp. As crianças têm por hábito, semanalmente, virem à Assembleia para apreciarem os artistas e suas obras, né? E num desses passeios, dessas visitas, nós nos deparamos com a obra de uma artista, que é a Denise Kowalski, e as crianças foram convidadas a que olhassem para aquelas obras, e particularmente para algumas delas que são abstratas, e procurassem no interior desta obra aquilo que lhes chamasse a atenção. As obras da Denise, eu gosto de usar um conceito que é aristotélico, né, da potência e do ato. As obras dela têm a potência de levarem as crianças a este mundo imaginativo. Trata-se de um espaço de vivência em que, por inspiração no cubo branco das exposições artísticas, também abriga produções que vão sendo feitas pelos pequenos ao longo de seus percursos criativos. É uma prática das crianças, nossa aqui na creche, trazer as crianças para conhecer esse acervo cultural, né, que está exposto aqui na Assembleia. E numa dessas visitas, a gente conheceu a obra da Denise Kowalski e daí surgiu então a criação dessa personagem grilanda. Denise Kowalski é artista plástica. Começou com arte em serigrafia em vários gêneros e hoje podemos afirmar que tem mais de 10 mil quadros fixados nas paredes do Brasil e também no exterior. Eu fiz uma exposição no mês de maio chamado Uma Nova Era, Construir uma Nova Era. E lá tinha uma imagem política forte, né, do Brasil e tal. E a partir dali tinha o construtivismo, que é esse trabalho aqui, meu, né? Então as crianças foram visitar essa exposição e elas viram nesse trabalho a Grilanda, que era um personagem, que era a mulher do grilando. Então a partir daqui elas construíram todo esse trabalho delicado. E eu fico muito lisonjeada e me sinto premiada de fazer parte dessa construção deles, né, junto com as curadoras e as pedagogas. A exposição na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acontece no Espaço Vilas Boas de 17 a 28 de junho de 2019. O governo federal amplia o número de setores que podem trabalhar aos domingos e feriados, mas exige uma escala de folgas. Foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira a portaria que autoriza 78 categorias profissionais a trabalharem aos domingos e feriados. O ministro especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, justificou a medida como forma de incentivar a geração de emprego. Os trabalhadores que folgavam aos domingos agora terão um dia de descanso durante a semana. 72 setores já funcionavam aos domingos de forma provisória ou irregular. Outras 6 foram incluídas na portaria. Os novos setores beneficiados com a medida são produção de biodiesel, extração de óleos vegetais, indústria de vinho, comércio em geral e estabelecimentos de turismo e indústria aeroespacial.
E agora a gente conversa por Skype com a advogada Ana Paula Smith Lima, da Custódio Lima Advogados, especialista em direito do trabalho, sobre essa permissão do governo de liberar o trabalho aos domingos e feriados para 78 categorias de trabalhadores. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Assembleia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Carla. Doutora, essa medida já entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial? Sim, na verdade é uma portaria que foi assinada e ela entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial. É uma medida que realmente pode incentivar aí a geração de empregos? Eu acredito que sim. O que acontece? Nos grandes centros, existe negociação coletiva. Então, os sindicatos, principalmente, o maior setor afetado com essa portaria é o comércio. E entre as empresas, ou o sindicato profissional e o sindicato dos empregados, já existem acordos coletivos, onde existe a possibilidade do empregado trabalhar aos domingos, mas existem regras específicas em cada convenção. Então, a convenção permite o trabalho ao domingo, desde que pelo menos um domingo por mês seja dado como folga, e que essa pessoa tenha folga compensatória e, em alguns casos, ainda que seja pago algum adicional. Com a portaria, o que houve foi a ampliação da possibilidade do trabalho ao domingo, sem necessariamente haver uma negociação coletiva, ou depender de uma autorização de algum órgão do governo. Então, como a CLT prevê que existe uma folga semanal e que ela preferencialmente vai ser aos domingos, salvo em caso de força maior ou em serviços inadiáveis, essa portaria, com essa ampliação, ela passa por cima, vamos dizer assim, da CLT, e ela permite, por exemplo, que o comércio, que não é um serviço inadiável, nem tem força maior, abra todos os domingos, e que o trabalhador tenha a obrigação de trabalhar, tendo uma folga compensatória, sim, mas não necessariamente que essa folga coincida com domingo, nem mesmo uma vez por mês. Essa folga deve ser dada de qualquer forma, mesmo que seja num dia de semana. Essa portaria contempla essa folga. Isso, na verdade a portaria ela só amplia a possibilidade do funcionamento aos domingos e faz com que essas empresas que estão contempladas pela portaria possam dar folga em qualquer outro dia da semana. Então vamos supor, hoje 90% praticamente das categorias trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, e a folga semanal remunerada é aos domingos. É o dia que muitas empresas não abrem, muitos comércios não abrem, ou se abrem é com autorização tanto do governo ou mesmo do sindicato. Com essa portaria, o que vai acontecer? Os comércios, né, e essas empresas que estão contempladas vão poder abrir aos domingos e transformar a folga semanal remunerada, que até então era domingo, por exemplo, na quarta-feira. Vamos dar um exemplo dos salões de beleza que estão contemplados. Eles vão poder trabalhar, abrir todos os domingos e, de repente, não funcionar na segunda e a folga semanal remunerada ser na segunda-feira. Obrigatoriamente precisa ter uma folga semanal, mas não necessariamente mais ao domingo. Doutora, todos os trabalhadores desses setores estarão autorizados a trabalhar aos domingos ou tem aí funcionários que permanecem com uma restrição de trabalho nesse dia? Dos setores que foram incluídos na portaria, não tem exceção. Então, qualquer empregado que faça parte desses setores vai poder trabalhar aos domingos. Pode ser obrigado, inclusive, se for essa a vontade da empresa. Esse dia de domingo trabalhado, ele permite que esse trabalhador receba uma hora extra, um adicional por ser um domingo ou não? Não, é exatamente isso que a portaria traz. Ela deixa de contemplar o domingo como um dia especial, como dia escalado para que seja folga, e passa a possibilitar que o empregador escolha qualquer outro dia. Então, se ele trabalhar no domingo, vai ser considerado dia normal. Ele só vai receber horas extras se ele ultrapassar a quantidade de horas daquele dia. Doutora, e essa portaria, ela ainda pode sofrer alguma alteração? Na verdade, a portaria em si só vai sofrer alteração se o governo editar uma lei que fale diferente. A portaria tem força a partir do momento que ela for publicada no Diário Oficial. Ela não vai passar, por exemplo, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado para uma aprovação. Ela é uma medida mais administrativa, mas que traz impacto prático na vida dos trabalhadores.
O Congresso vai ter que analisar essa medida para rejeitar ou para aprovar? Não. Não há essa necessidade, né? Essa medida ela é conflitante com o direito trabalhista, doutora? Na verdade, ela é complementar. A portaria já existia. O que houve foi ampliação das categorias abrangidas. Já existiam empresas que tinham autorização de funcionamento aos domingos, né? E que podiam fazer do domingo um dia normal. O que houve foi uma ampliação desses segmentos. Doutora, a Secretaria Especial do Trabalho também prepara um corte de 90% das normas de saúde e segurança do trabalho, alegando que as quase 7 mil normas impactam na competitividade das indústrias do país, né? Essa é uma justificativa que pode mesmo ser capaz de diminuir aí a segurança no trabalho? Diminuir a segurança no trabalho, sim, e muito. Se nós verificarmos hoje todos os dados, todas as estatísticas, o nosso país tem um número enorme de acidentes de trabalho, mesmo com a legislação do jeito que está. Até porque, assim, nós temos realmente uma legislação ampla, mas não temos tanta fiscalização. Então, você pode ver que em diversos setores existe uma incidência muito grande de acidentes. E esses acidentes ocorrem mesmo existindo as CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, a NR15, que estabelece o uso de EPIs. Então, mesmo com toda a legislação do trabalho, que são as normas regulamentadoras, né, as NRs, já existe um número acentuado de acidentes. Eu acredito que a medida não vai trazer novos empregos, mas vai precarizar ainda mais as relações trabalhistas. São mais de 7 mil normas, é isso mesmo, doutora? Isso tem que ser visto pela quantidade? Eu acho que, na verdade, não é que a quantidade atrapalha. É que, como são normas esparsas que foram sendo promulgadas no decorrer dos tempos, né, elas acabaram ficando de uma forma muito grande pelo número, mas não tanto pelo conteúdo. O que se devia fazer é normatizar. Então, pegar todas as normas esparsas que existem, analisar e transformar isso num código, né, para evitar repetição, verificar o que é aplicável hoje, não é aplicável. Então, olhar para uma questão mais de modernização e facilitar o conhecimento por parte dos cidadãos. Agora, da forma como isso está colocado, tem muito empregador que sequer conhece a legislação na íntegra, porque tudo feito por norma esparsa. Então, deveria se olhar e fazer uma reforma dessa legislação e, de repente, codificar, mas não simplesmente rever e acabar com a norma. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. Um ótimo feriado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!